Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical desta manhã. Hoje eu quero falar com vocês acerca das últimas 24 horas da vida de Jesus. Vamos ter como base o Evangelho de Lucas, capítulo 22 e 23. Já abra a sua Bíblia nessa passagem. Antes eu quero fazer uma breve exposição do que nós vamos estudar nesta manhã. Primeiro que nós iremos tratar da cronologia das últimas 24 horas de vida de Jesus. Desde o momento em que ele foi traído, ele foi entregue por um dos seus discípulos, o momento que ele é levado para ser interrogado pelas autoridades do Sinédrio, do judaísmo, e até o momento que ele passa por Pilatos, Herodes e é entregue na cruz para ser morto. Então, eu quero considerar com vocês que os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles apontam para a mesma história, com algumas diferenças de relatos acerca de detalhes. Já o Evangelho de João, o quarto evangelho, que não faz parte desses sinóticos, que não está na mesma ótica, ele tem algumas diferenças cronológicas de data, de hora, mas isso porque os fariseus eles tinham um outro calendário, né? Então encontramos algumas diferenças no Evangelho de João acerca desta passagem. Mas todos os quatro evangelhos nos servem como base. E eu escolhi o Evangelho de Lucas, que ele é mais rico em detalhes acerca desta passagem. Então, eu quero considerar a leitura com vocês. Eu não vou ler tanto, porque são 2 capítulos. Então eu quero ir para os versículos chaves, para que a gente possa ter uma exposição. E na medida que a gente for expondo o nosso estudo, a gente avança nas aplicações. No capítulo 22, começa com o texto da Páscoa. Era o dia da Páscoa. Jerusalém estava cheia. Muitos peregrinos, muitos viajantes que vinham de diversos lugares para poder celebrar a Páscoa, conforme o preceito da lei mosaica. Gira em torno de 100 mil pessoas nesse episódio em Jerusalém. Jerusalém estava cheia de pessoas. E imagina uma cidade pequena, com poucos habitantes, em um período normal, e de repente em um período de festa, ela estava cheia de pessoas. Muitas pessoas transitando nas ruas, ocupando lugares, cenáculos, hospedarias da região, ou seja, movimentava bastante aquele lugar. E também era um momento perigoso para uma rebelião, para uma captura de alguém, e deveria ter um certo cuidado das autoridades. Se de repente houvesse um motim, eles estariam em desvantagem. E além disso, diversos peregrinos que vinham da região da Galileia, de toda aquela região que cercava Jerusalém, e as autoridades também, como Herodes, que veio para a ocasião da Páscoa, Pilatos, que era o governador, procurador, que representava Roma, e os judeus, o Sinédrio, as autoridades do judaísmo tinham que responder ao Império Romano a certas medidas que eles tomariam. Então, é dentro desse cenário que nós vamos trabalhar nesta manhã. No capítulo 22, nós nos deparamos, no verso 14, com a seguinte situação, 14 a 18. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tendo desejado
ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Irmãos, estamos aqui no coração do Evangelho. Nós estamos aqui no momento que a ceia, que a nova aliança, ela foi estabelecida por Jesus. Inclusive, hoje nós iremos celebrar a ceia nesta noite. A ceia de Jesus, ela é um prenúncio da sua morte, tendo em vista que era a Páscoa. Antes disso, Judas, um dos seus discípulos, ele botou em seu coração que ele iria trair Jesus. Ele foi até as autoridades e disse que iria entregar Jesus, porque as autoridades judaicas tramavam em aniquilar a vida de Jesus, por alguns fatores sombrios que nós iremos rever daqui a alguns instantes. Judas foi até as autoridades e disse que entregaria o mestre. Eles lhe deram dinheiro e combinaram uma certa oportunidade para capturar Jesus. Judas foi até o Sinédrio e foi pago 30 moedas de prata, um valor relativamente expressivo para a época, tanto que posteriormente, quando Judas devolveu o dinheiro, as autoridades compraram uma terra para fazer um cemitério. Então era um valor expressivo que foi vendido à vida do nosso mestre. Mas aqui na ocasião, Jesus ele disse aos seus discípulos: vão até um determinado lugar e lá vocês encontrarão um homem caminhando com um cântaro na mão, e ali vocês perguntem para ele onde é que fica o cenáculo, a casa que comerei a Páscoa com os meus discípulos. Pergunte que o mestre pediu para que você mostre o lugar. E o homem mostrou o cenáculo, que era a casa da mãe de João Marcos. O Marcos, evangelista, era muito jovem na época. E esse cenáculo, onde eles passaram a Páscoa, era a casa de sua mãe. E eles prepararam a Páscoa conforme os preceitos judaicos. Pedro, João, Tiago, entre outros, imolaram o cordeiro, fizeram todos os preparativos conforme era o símbolo da Páscoa. E à noite Jesus chega para celebrar a Páscoa. E esta passagem que nós acabamos de ler é o momento em que ele estava sentado à mesa, é o momento em que ele prepara o coração dos seus discípulos. Antes disso, ele já havia dado algumas alusões acerca da sua morte. E isso deveria se cumprir na Escritura. Eu quero considerar com vocês, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 31, ele fala que, capítulo 31, versículo 31 a 34, Jeremias fala que viria dias que o Senhor iria estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel. Mas seria uma aliança diferente, não aquela aliança que foi firmada com os antepassados, mas uma aliança que iria abranger todas as nações. Primeiro, Deus fez uma aliança com Abraão, nós sabemos. Você sabe que Deus fez uma aliança, reforçou uma aliança com Moisés no Monte Sinai, para que ele pudesse reforçar com o povo. Mas com Jesus, nesse momento que nós iremos abordar, era uma nova aliança, uma aliança diferente daquela que foi estabelecida com os pais.
Então, em Jeremias 31, 34, diz o seguinte: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 31 a 34. Então perceba que esta nova aliança que Jeremias pronunciou há 700 anos antes de Cristo, ela se cumpriu 700 anos depois, 600 anos, dependendo da variação do calendário. E ela se cumpriu, e seria uma aliança estabelecida de forma diferente, que ali o conhecimento do Senhor não seria mais passado de forma oral, de uma forma tradicional, ou seja, seria imposta e impressa a palavra do Senhor nos corações, e que todos conheceriam o Senhor através dessa nova aliança, e que não iria ser mais uma coisa externa, uma coisa que vinha de fora, uma coisa arranjada, uma coisa religiosa exteriormente, mas sim algo interno que brotaria dos corações. E lá em Atos nós vemos que esta promessa se cumpriu quando o Senhor derramou do seu Espírito sobre todos. Portanto, aqui, nesta passagem da última Páscoa, dos versos 14 a 18 que nós lemos, do capítulo 22, é o início dessa nova aliança. E eu prossigo no 19 ao 23, que diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si: quem seria entre eles o que estava para fazer isso? Perceba que Jesus, ele partiu o pão e disse que aquele pão seria a representação do seu corpo. E ele botou o cálice, tomou o vinho e serviu aos seus discípulos e disse que seria o seu sangue. Isso te faz lembrar alguma coisa? Acredito que sim, a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, em nossos dias, ela tem carência de impacto. Ela se tornou, de uma maneira geral, algo pragmático, algo que nós fazemos de maneira mecânica, de maneira sem pouca reflexão. Ela não causa mais aquele impacto que deveria causar. E o meu objetivo nesta manhã, através desse estudo, é rememorar esta simbologia da nova aliança. Primeiro, que esse corpo e esse sangue que Jesus apresenta aos seus discípulos
Não se tratava do corpo dele vivo ali naquele momento e nem do sangue escorrendo em suas veias, mas sim, posteriormente, daquele corpo que seria massacrado, moído, humilhado, espancado, estendido naquele madeiro, e o sangue que seria derramado e vertido naquela rude cruz. E eu quero avançar com vocês a nossa exposição acerca desta passagem. E ali os discípulos ficaram chateados quando ele anunciou o traidor. Eles não sabiam que era Judas que iria traí-lo. E eles ficaram indagando entre eles, quem será? Quem será? E eles também começaram uma discussão entre eles de quem seria o maior no reino de Jesus. E Jesus falou, não, entre vocês não pode ser assim. O maior, ele se faz o menor, ele serve a todos. E antes disso, quando eles entraram nesse cenáculo para celebrar a Páscoa, Jesus demonstrou isso na prática. Naquela casa, naquele cenáculo, ela estava desprovida de servos. Não tinha ninguém para servir a ceia. Eles mesmos estavam servindo. A mesa, ela era reclinada, uma mesa pequena do Antigo Oriente. Todos se sentavam de lado na mesa, os pés deles ficavam um perto da face do outro, e havia necessidade de se lavar os pés um do outro, para não se tornar algo desagradável. E no momento em que eles estavam ali, nenhum dos discípulos compreenderam que deveriam fazer isso. E Jesus, dando o exemplo, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Tanto que Pedro, em um dos evangelhos, vai dizer que não era para Jesus fazer aquilo, que ele não era digno. E depois eles começam essa discussão e Jesus finaliza com essa questão de servir, que aquele que é maior, ele é o servo de todos. E ele disse, olha Pedro, você vai me negar, né? Um vai me trair e o outro vai me negar. E Satanás, o inimigo de Deus, tentou contra a vida de vocês, mas eu intercedi, eu orei para Deus, para que Deus não permitisse que ele fizesse isso. Mas antes que o galo cante, nesta noite você irá me negar. E Pedro falou, não, Senhor, onde o Senhor for, eu vou contigo. Se o Senhor for morrer, eu morro contigo. E Pedro não estava preparado. No momento em que nós veremos aqui, Jesus foi pego, Pedro se acovardou. E eu pergunto para mim, para você, eu já fiz essa pergunta para mim, nós estamos preparados para morrer por Jesus? Pedro recuou. Mas prosseguindo, Pedro foi avisado. Jesus falou, ó, da outra vez eu pedi para vocês não pegarem espadas, não pegarem nada, agora peguem, vamos. E cantaram alguns hinos naquele momento, após a ceia, e saíram dali e foram para um lugar chamado Getsemane. E este lugar era um lugar familiar de Jesus e de seus discípulos, onde eles oravam. E ao chegar ao Getsemane, Jesus com os seus apóstolos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, ele disse, olha, eu estou agoniado. Ele avançou a uma distância, ajoelhou e orou. Os evangelistas relatam que o suor de Jesus minava sangue, caía sangue sobre seus poros, sobre a terra. A agonia que Jesus passou naquele momento era grande. O pavor que Jesus passou naquele momento era grande. E ele orava intensamente. Por 3 vezes ele se aproximou novamente dos discípulos e os discípulos estavam dormindo de tristeza. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus voltava e continuava a sua oração e dizia, Pai, se possível, afasta de mim
este cálice. Sobre cálice, veja comigo no Salmos de número 75, versículo 8, qual diz: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Este cálice nós encontramos também em Ezequiel, nós encontramos figuras de 7 cálices no Apocalipse. Esse cálice, ele fala do atordoamento daquele que bebe, da confusão daquele que bebe, do peso, da ira de Deus que se assenta naquele que bebe. Então é algo simbólico, é algo que é usado como uma analogia, como uma metáfora para nos mostrar o peso que é tomar esse cálice de Deus. E Jesus estava se deparando com este cálice no momento em que ele orava. E ele disse: Pai, se possível, passe diante de mim este cálice, mas, todavia, que seja feita a tua vontade. E Jesus continuou orando ali com seus discípulos, e a alma de Jesus, por ser pura, por ser imaculada, ou seja, ele nunca pecou, a palavra nos garante, nos afirma isso, estava diante de um cálice de ira de Deus acerca do pecado da humanidade, algo que é tão sério do ponto de vista de Deus. Talvez, do nosso ponto de vista, seja algo não tão sério, mas a palavra diz que Deus é santo e o pecado para Deus é algo muito sério. E por pecado, em sua maior definição, nós entendemos rebeldia contra Deus, nós entendemos o afastamento de Deus. E nós sabemos em toda a história da Bíblia, todos os seus relatos, as suas narrativas, nós vemos como as pessoas se afastaram de Deus. E isso certamente por conta desse atributo incomunicável de Deus, ou seja, que ele não compartilha conosco, ele é santo. E ele despeja a sua ira. E essa ira toda foi despejada sobre Jesus. E Jesus estava ali diante daquele cálice e ele agonizava. Marcos vai dizer que ele sofria um grande pavor, uma grande agonia, uma grande angústia. E por angústia, a sua definição é estrangulamento. A alma de Jesus naquele momento estava sendo estrangulada. E ele exprimia gotas de sangue pelos seus poros. Os estudiosos dizem que Jesus chegou a um ponto de estresse tão elevado que ao invés de rubores em sua pele, porque nós sabemos quando a pessoa está muito estressada, a sua pele fica manchada, vermelha, por conta da química que é deliberada do seu cérebro, do seu organismo, e causa esse desequilíbrio. E Jesus chegou a um ápice disso, ele extravasou tudo isso e pingou gotas de sangue. Mas eu prossigo dizendo que logo em seguida chega Judas, com vários soldados enviados pelo Sinédrio para capturar Jesus, com espadas, com porretes na mão, e como eles andavam iguais, falavam quase da mesma forma, eles não sabiam quem era Jesus, e Judas disse: aquele que eu beijar é o que vocês vão capturar. E Judas se aproximou, beijou Jesus, Jesus falou: amigo, ande, faça logo o que tem que fazer, me leve. Deliberadamente, voluntariamente, Jesus se ofereceu, e ele observou aqueles soldados e falou assim: eu sou algum assassino perigoso? Eu sou algum revolucionário para vocês virem me pegar dessa forma? E Pedro, temperalmente, foi e sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus foi e curou milagrosamente e disse: guarde a espada, o Filho do Homem será entregue. Esta passagem da espada mostra, primeiro, por que Jesus mandou levar espadas?
você pode perguntar, por quê? E lá, quando Pedro usou a espada, ele disse para não usar. Porque Jesus expressava, queria dizer, que o seu reino não era para lutar, não era reino de luta física, mas sim um reino espiritual. Muitos apontam que a revolta de Judas e chegar a ponto de entregar Jesus foi porque não só ele, mas a maioria dos que seguiam Jesus, durante a sua entrada triunfal, inclusive, acreditava que o reino de Jesus seria um reino físico, um reino semelhante ao de Davi, que iria guerrear, que iria tirá-los das mãos dos romanos, que os oprimiam através de impostos, tributos pesados naquela época. E eles sonhavam acerca desta libertação. E muitos judeus ainda sonham sobre isso, esse reino físico que será instaurado na terra. E isso causou frustração em Judas e em toda aquela multidão que estava gritando Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E viram que não era um reino físico. E Jesus demonstrou na prática, ele pediu para levar a espada e depois ele disse, guarde a espada, ou seja, não vamos lutar. E Jesus prossegue para a casa do sumo sacerdote, lá ele é interrogado, tentaram angariar testemunhas falsas para mover uma acusação contra Jesus lá perante Pilatos, o governador, que somente ele iria tomar uma decisão de, inclusive, condenar Jesus à morte, que o Sinédrio não tinha esse poder. Só que eles não tinham acusações, eles não tinham provas consistentes contra Jesus. E essas testemunhas, elas não eram coesas em seus depoimentos, até porque eram depoimentos falsos, né? É muito comum a pessoa, quando está depondo de maneira falsa, mentindo, as autoridades percebem que aquilo está inconforme com o que ela está dizendo. E eles perceberam isso. Era tão bem arquitetado, irmãos, que até isso eles prestaram atenção. E naquele momento, o Caifás e Anás, que eram os maiorais no Sinédrio, interrogando Jesus, perguntaram, você é o Filho de Deus? E Jesus afirmou que era. E para eles era o que precisava. Levaram ele na manhã seguinte para Pilatos. E naquela noite foi quando Pedro negou a Jesus. Durante a noite ele estava acompanhando Jesus de longe, se esquentando na fogueira ali do frio, e veio uma mulher e disse, esse é um dos galileus. Ele disse, eu não sou. E depois, mais duas ocasiões, apontaram ele, e ele saiu dali amargurado, quando ele ouviu o galo cantar. Profundamente triste. Eu volto para o nosso início, que a covardia de Pedro, o medo de Pedro, diante daquela situação, foi grande, foi tamanha. E ele negou a Jesus. E prosseguindo, eles, na manhã seguinte, no capítulo 23, comparecem perante Pilatos, o qual percebe nos versos 1 a 7, durante o seu interrogatório, que Jesus era inocente, que Jesus não havia cometido crime algum. E por conta da insistência daqueles que o acusavam, ele o enviou para Herodes, que estava ali em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Herodes, para quem não sabe, ele era judeu também, era uma dinastia desde o nascimento de Jesus, muito antes, que passava de pai para filho, conhecidos como rei cliente. Eles eram um rei dos judeus, do povo judaico, que desfrutava das riquezas que lhes eram oferecidas, porém eles eram subordinados ao Império Romano. E como Pilatos não viu crime algum e era algo de natureza judaica, ele disse, manda para Herodes. Herodes quis recebê-lo, achando que Jesus ia fazer algo extraordinário ali, e não fez. E depois ele voltou, ele novamente, para Pilatos.
E Pilatos, ao menos 4 vezes, nos versos 13 ao verso 25, ele tenta tirar a sua responsabilidade. Primeiro ele tenta soltar Jesus. Depois ele tenta lavar as mãos acerca daquela responsabilidade. Por fim, ele pega uma bacia e lava as mãos. Ele tentou imputar a responsabilidade para Herodes. Não deu certo. Por fim, ele lava as suas mãos acerca da condenação de Jesus. Então, o que eu quero perceber com vocês, para a gente caminhar para a conclusão, o que John Stott fala sobre isso é o elo que levou Jesus à morte. O elo, cada elo de uma corrente que levou Jesus à morte. O primeiro foi Judas. Judas o levou. Segundo elo, o sumo sacerdote. Terceiro elo, Pilatos. E para compor os demais elos dessa corrente, os seus associados, os soldados, os demais fariseus que estavam ali. E eles decidiram a condenar Jesus. Então aqui a gente está tratando, irmãos e irmãs, diante de um texto profundo, que, como eu disse, é o coração da nossa fé, que pulsa na vida do cristão. E aqui nós temos que observá-lo, inclusive essa questão da ceia do Senhor, que é algo que deve nos impactar. Não é algo que devemos encarar como um mero memorial, mas sim pelo peso que foi colocado sobre Jesus. E no momento em que ele seguiu naquela condenação, ele caminhou com aquela cruz pesada, lhe deram vinho com mirra, que era algo comum para aliviar as dores, ele não quis. E ele chegou até aquele lugar chamado Gólgota, e ali ele ficou ao lado de 2 bandidos, assassinos, revolucionários. E Jesus veio a expirar. E no momento em que ele estava sendo praticamente morto, ele deu as suas últimas palavras. Uma delas, ele disse: está consumado. Que no grego quer dizer teletestai, está consumado, está pago, a dívida está paga. No Antigo Oriente, quando se saldava uma dívida, recebia um carimbo, teletestai, não se devia mais nada. E foi o que Jesus fez por nós. Quando ele se deparou com aquele cálice, ele não ficou com medo da dor física que lhe causaria, por mais agoniante que fosse. Ele teve medo, ele se assustou do peso dos pecados de toda a humanidade posta sobre ele naquela cruz. No momento em que aquela festa da Páscoa imolava-se os cordeiros, isto é, matava-se os cordeiros para celebrar a Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, estava também sendo imolado. Ele morreu para nos salvar, para nos aproximar novamente do Pai, para nos aproximar novamente de Deus, para nos levar a ter uma vida eterna. Então, irmãos, irmãs, a ceia do Senhor, como um memorial, além de um memorial, ela é um perdão da parte de Deus sobre as nossas vidas. No domingo passado, o reverendo Newton falou sobre o perdão na dimensão humana, muito válido, muito precioso e vital para nós. Hoje nós falamos de um perdão sobre a dimensão divina. Um perdão estabelecido por Deus sobre as nossas vidas. Então, a ceia do Senhor, a cruz de Cristo, ela deve nos impactar e deve, a cada ceia, a cada dia, mover os nossos corações e nos fazer lembrar
do sacrifício de Jesus por nós. E que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço